Então, nesse vídeo agora eu vou comentar sobre algumas propriedades de continuidade que ficaram faltando. E passar uns exercícios sobre isso que para vocês depois. Bom, o primeiro desses resultados que eu vou comentar é o que a gente chama do teorema do valor intermediário. Eu acho que eu mencionei ele já em uma aula antes, mas só para explicar o enunciado dele, ele diz o seguinte: seja f uma função que está definida dentro de um intervalo AB, tá? Nos reais, contínuo. Contínuo em AB. Então, então, tá? Então, se eu vou depois explicar com um gráfico, que fica um pouco mais fácil de entender. Mas se f de A é diferente de f de B e D, bom, aqui não importa muito qual deles é o maior e qual deles é o menor. Mas a questão é, f de A é diferente de f de B, um deles é maior do que o outro, e você tem um valor que está entre os dois. Ou seja, você tem lá um valor D que está entre o f de A e o f de B. Então, nessa situação bem específica, o que acontece é, você pode afirmar que existe, o símbolo de existir, então, é esse daqui, existe um C que pertence ao intervalo fechado A e B, tá o quê? F de C é igual a... Vamos fazer uma demonstração. Assim, a demonstração desse resultado não dá para fazer no curso de cálculo 1. Porque a demonstração desse resultado depende de análise mesmo. Você precisa fazer um estudo um pouco mais aprofundado de propriedades de números reais, propriedades de intervalos e tudo mais. Foge um pouco do escopo aqui desse curso. Do curso de cálculo. Não é uma demonstração difícil, mas a gente precisa falar sobre cisão de intervalo e as coisas meio assim que foge um pouquinho. É, Mas eu vou tentar explicar para vocês o teorema e por que intuitivamente ele faz sentido. Eu vou pegar um intervalo de A até B, tá? Vamos supor aqui que o f de A está aqui, nesse ponto, tá? Então esse é o f de A. E a gente tem que o f de B é esse valor daqui. O que é o que é que o teorema diz pra gente? Ele diz que qualquer valor que está aqui dentro desse intervalo, qualquer valor D que eu pegar, se a função for contínua, em algum momento ela vai ter que cruzar por esse valor. E de fato, porque olha só que a gente começa aqui. A função é contínua. A ideia de continuidade é que ela vai seguindo um trajeto previsível. Você não tem como dar um pulo desse lado daqui para você chegar nesse lado, sem passar pelo valor intermediário do D. Você precisa cruzar essa linha. O que acontece depois, o que acontece antes, não importa, mas você simplesmente não tem como fazer um desenho de uma função contínua sem, dentro de um intervalo, é claro, isso é importante, senão o teorema não é válido. Mas se a função for contínua dentro de um intervalo que é assim, sem quebra, sem nada, você não tem como sair do f de A e chegar no f de B sem passar por todos os valores que estão entre um e o outro. Se você fizer uma linha horizontal ali no gráfico, em qualquer valor que esteja entre o f de A e o f de B, a função vai ter que passar por ali, pelo menos uma vez. Esse teorema é bastante útil, eu vou explicar umas razões dele. Mas primeiro, por que as hipóteses ali são importantes? A gente não pode excluir o fato da função ser contínua, obviamente, porque se a função fosse descontínua, suponha aqui que eu tenho, de novo, um gráfico. Eu tenho o meu f de A aqui e eu tenho o meu f de B aqui. Tá? F de A, f de B. Se a função for descontínua, opa,
Pode acontecer isso. Tem toda uma na verdade, essa função que eu peguei aqui, propositalmente, não pega nenhum dos valores entre a f de A e a f de B, justamente pelo fato dela ser descontínua dentro do intervalo. Essa hipótese aí não sai. Do mesmo jeito, se o domínio da função não for um intervalo, digamos que ele faça um negócio assim, independente dela ser contínua dentro desse conjunto, ela pode ser, a função não precisa pegar valores entre A e B. Então, as duas hipóteses importantes ali são: ela é um intervalo e ela é contínua. Por que esse resultado ele é importante ou por que ele é interessante para a gente? A ideia, tá? Ele é crucial assim quando você estuda, por exemplo, cálculo numérico. Você tem o problema de querer descobrir, por exemplo, quem é a solução da minha equação? Que lembra, encontrar com a solução de equações de segundo grau é fácil. Só que quando você passa para o terceiro grau, para o quarto grau e para equações transcendentais, tipo, encontre o valor de x dessa equação daqui. Quem é a solução? Você não tem um método para resolver isso daí. Você não tem como extrair o x e falar, não, o x tem que ser isso. Você precisa usar métodos numéricos. Mas um pressuposto assim desses métodos numéricos é que você precisa tentar encontrar o intervalo onde essa função daí, onde um zero dessa função pode existir, uma solução pode existir. E aí entra o teorema do valor intermediário. Se você conseguir estabelecer que uma função é contínua dentro de um intervalo, e você sabe, por exemplo, que ela é positiva aqui e ela é negativa aqui, você sabe que ela vai ter que passar pelo zero em algum momento. Na verdade, se você fizer um estudo de sinais, você conseguir ver, ela é zero aqui, ela é negativa aqui, é positiva aqui, é negativa aqui. Você consegue isolar todos os zeros de uma função. Tá? Quando a gente chegar em derivadas, na verdade, eu vou fazer com vocês um exemplo disso em ação. Que quando a gente tiver derivada e ver uma aplicação, eu consigo fazer um método com vocês de encontrar raízes que é bem fácil. Bem fácil de fazer a conta. E aí eu vou mostrar como é que você pode usar isso para encontrar soluções de equações simples, até como essa daí. Quer dizer, assumindo que essa tem solução. Para ser sincero, eu não lembro se essa daí tem uma solução. Deixa eu mudar ela aqui um pouquinho. Deixa eu colocar uma. Já sei. Já sei. Hum, aqui. Hum, isso aí. Assim tá bom. É que eu preciso colocar um que os gráficos se interceptam. Então a função e elevado a x ela tem um gráfico assim, e a função 1 sobre x tem um gráfico assim. Então existe algum ponto onde elas se encontram e é a diferença da zero. Como encontra esse ponto, eu vou mostrar com vocês depois. Mas, por exemplo, uma ideia seria justamente ver isso. Eu sei que, por exemplo, essa função aqui, ela é negativa nesse ponto. E ela vai ser positiva nesse ponto. Então, o zero vai ter que estar aqui no meio, por causa do teorema do valor intermediário. Então, esse é um teorema bastante importante para a gente. Então, outra coisa. Assim, eu evitei comentar, porque assim, mas eu dou como uma sugestão para vocês. Tem alguns resultados que também envolvem a continuidade de certos tipos de funções. A função, por exemplo, todas as funções polinomiais são contínuas. Tipos de funções contínuas. Todas as funções polinomiais são contínuas. Isso não é uma coisa muito difícil de você provar, porque lembra, isso aí é uma substituição direta. Uma função contínua quando acontece o quê? Quando o limite da função é igual ao valor da função naquele ponto. Primeiro, para qualquer ponto. Então, funções polinomiais são sempre contínuas. Porque a gente sabe pela propriedade de limite que você consegue fazer de substituição direta para calcular o limite do valor a qualquer ponto. Então, essa é tranquilo. Não é tão simples
E eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, quando a gente chegar lá na parte derivada, mostrar que as funções seno, cosseno, tangente, são contínuas também. Eu vou fazer um vídeo desse até semana que vem, porque isso aí vai ser mais importante quando a gente for fazer limites fundamentais, tá? E como chegar à derivada. Mas você também sabe que funções trigonométricas são contínuas. A gente sabe também que a função ln de x e a função e de x são contínuas. Provar isso também não é tão fácil. Então, assim, para termos de exercício e tal, vocês podem assumir que as funções daí são contínuas, tá? E composição, e também a gente tem um outro resultado que eu vou comentar, esse aí eu não lembro se está nos outros vídeos ou não, mas vou falar com vocês, que ele é importante, que eu acho que tá, mas só para relembrar, f contínuo e limite quando x tende a de g de x igual a b, limite quando x tende a de f de, x, de g de x igual a f de b. Tá? Então, se a função f é contínua, eu posso passar o limite para dentro. Por que eu estou falando isso? Porque aí, quando você faz um exercício desse tipo daqui, tá? Ah, calcule esse limite. Limite quando x tende a 4 de exponencial de x ao quadrado mais 2x mais 1. A função exponencial é contínua. Então, quando eu posso passar o limite para dentro e calcular isso assim. Tá? Então, a gente tem essa nova categoria de exercício que a gente pode colocar, que eu posso colocar para vocês. Tranquilo? Então, esse aqui é um vídeo só complementar para falar dessa parte daí e passar uma lista pequena de exercícios extras. Tá? Tem mais alguns resultados? Eu tenho que falar sobre alguns limites que são chamados limites fundamentais. E eu queria fazer também a demonstração da continuidade dessas funções daqui. Eu vou ir gravando uns vídeos disso durante a semana e colocando para vocês. E a ideia é que parte. Bom, aí é para quem está fazendo a matéria específica, mas parte da avaliação vai ser esse em cima disso daí. Mas então, não se preocupe agora, quando vocês verem exercícios que tem essas caras aqui, a ideia é para resolver essa daí. Então, é isso aí. Como eu falei, esse aqui é um dos primeiros dos vídeos que eu vou colocar. Eu vou fazer uns vídeos sobre umas coisas mais difíceis. E uma das coisas mais difíceis vão ser exercícios envolvendo essa ideia daí. Como eu falei, vocês vão ter mais tempo para fazer isso do que da prova, mas temos o valor intermediário, limites fundamentais, do seno e cosseno, especificamente esses limites daqui. O limite do E. Eu vou explicar o que é o E da função exponencial, o que é essa constante. Então, calcular esses limites desse tipo, seno de x sobre x. Nossa, ficou feio aqui. Então, a lista extra vai ser baseada nessa daí. Então é isso, gente. Isso daqui vai. Eu vou passar uns exercícios extras com esse daqui, tá? E a prova pode cair algumas coisas assim, envolvendo função seno, cosseno, logaritmo, exponencial, mas é complicado. Nada complicado. Eu não vou pedir para calcular os limites fundamentais. É isso então, gente. Terminar por aqui. E até a próxima.